Seja bem-vindo ao nosso canal Chamak Church. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar acerca de transmissão demoníaca. No vídeo de hoje eu quero falar acerca de um tema muito importante. Eu quero falar acerca de transmissão demoníaca e como Satanás ele tem usado a vida de pessoas, controlado a vida de muitos com ataques demoníacos. Eu quero te ensinar como que isso sucede. Bem, venha comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Também, em Provérbios capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia diz que, segundo o homem pensa, assim ele é. Como o homem imagina na sua alma, assim ele se faz. Bem, eu quero te falar algo. Pensa comigo, 2 exércitos, qual é a maior estratégia ou a estratégia principal do confronto de 2 exércitos? Como que um exército pode afetar de uma forma muito contundente o seu inimigo? Sempre você vai perceber que nas guerras, grande parte das estratégias eram cortar a comunicação ou afetar a comunicação. Quando um exército não tem uma comunicação alinhada, muito facilmente esse exército pode ser vencido. Ou, de uma forma mais clara, o seu inimigo ele é capaz de sempre estar ganhando vantagem, sobressair sobre esse exército. Por quê? Porque um dos fatores principais para fortalecimento de um exército é a comunicação. Bem, e preste bastante atenção. Satanás, o maior interesse que ele tem é de afetar sua comunicação, a nossa comunicação com o nosso quartel-general, com o nosso QG, que é o quartel-general dos céus, que nos comunica, que é através do Espírito Santo. E preste bastante atenção. Quando Satanás ele consegue bloquear esse acesso a essa comunicação, ele consegue ganhar campo, ganhar território. E qual é o território que ele tenta todo tempo, todo instante ganhar? A sua mente e a minha mente. Você precisa ter uma mente blindada, porque é a partir daí que você começa a perceber os ataques do inimigo. Então, eu quero fazer uma ilustração para que assim você possa ter mais clareza. Venha comigo. Imagina você aqui, o inimigo da nossa alma, Satanás. Agora, imagina aqui você. O que Satanás quer todo o tempo é enviar para você ataques, mas aonde? Satanás, todo instante, ele vai tentar atacar a sua mente. Pensa comigo. Todo instante ele vai enviar setas, informações, mensagens, para que assim ele consiga, através dos espíritos de sedução. Satanás ele entende muito bem que sua mente é ela que é responsável de enviar mensagens para o seu corpo. E quando Satanás ele envia suas mensagens e ele consegue afetar a sua mente, capturar a sua mente, o que ele vai fazer? Ele faz que a sua mente seja um prisioneiro de guerra. Um prisioneiro de guerra. No momento que esses espíritos eles conseguem ganhar território
sobre a sua mente. Sua mente, ela é levada cativa. Para que você possa entender. E quando esses espíritos de sedução, esses espíritos que conseguem sequestrar sua mente, conseguem levar sua mente cativa, é a partir daí que ele começa a arquitetar vários e vários projetos, porque ele entende, a partir do momento que ele consegue entrar, acessar a sua mente, ele tem controle do seu corpo, ele tem controle das suas emoções. Agora, preste bastante atenção, venha comigo. A primeira coisa que você tem que entender, ele vai sempre enviar mensagens, pensamentos, sentimentos, tentando atacar assim sua mente. Satanás, quando ele te dá um pensamento, exemplo, do nada você começa a sentir, vem na sua mente um pensamento que você, pelo fato de não conseguir distinguir entre a voz de Deus e a voz do diabo, vem um pensamento de enfermidade. Você começa a pensar que você possa sim estar doente, está tendo algum problema de saúde. Logo, se você alinha seu pensamento, se você alinha sua mente, se você se sujeita a esse pensamento, que na verdade é uma seta, é uma seta do diabo. Por exemplo, pode ser um pensamento de dor na sua alma. E nisso, você começa a entrar em acordo, se sujeitar a esse ataque. Pelo fato de Satanás já ter capturado sua mente, ele começa a fazer que a sua mente envie mensagens para o seu próprio corpo, uma mensagem de enfermidade. Logo você começa a se sujeitar a isso e você começa, peraí, eu tô achando que eu tô mal, preciso ir no médico. E você começa... Isso significa que você se alinhou, você concordou com essa transferência demoníaca. Perceba que a porta de entrada para que Satanás consiga atacar você é a sua mente. É por isso que, tanto em 2 Coríntios 10:4, como Provérbios 23:7, e N textos da Bíblia, fala o quanto que nós devemos guardar a nossa mente, guardar também o nosso coração. E é por isso que, quando você começa a reconhecer que Satanás, a estratégia que ele tem é, número 1, fazer que você não tenha acesso à voz de Deus. Quando você não escuta a voz de Deus, Satanás, ele começa a tentar fazer que a voz dele capture sua mente. Mas quando você começa a distinguir a voz do inimigo com a voz do seu Pai Celestial, é a partir daí que você começa a ficar blindado. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que a sua mente é um veículo, sua mente é um táxi ou seu próprio carro. Você ia deixar que qualquer pessoa entrasse no seu veículo? Ou você só ia permitir que pessoas conhecidas acessassem o seu carro? Também é assim com a sua mente. Quando você recebe um pensamento de morte, um pensamento de desânimo, um pensamento de dor, um pensamento de derrota, o que você tem que fazer? Quando esse pensamento vem na sua mente, logo você começa a comparar. Esse pensamento que eu estou tendo, ele está de acordo com a Bíblia?
Deus pensa dessa mesma forma? Porque se a Bíblia não está alinhada, ou o pensamento não está alinhado com a verdade bíblica, você tem que rejeitar esse pensamento. Você tem que entender que quando você rejeita esse pensamento, você acaba de blindar sua mente. E se sua mente é blindada, entenda, se sua mente ela está blindada, a mesma seta que vem para atacar a sua mente, ela vai de volta para quem o enviou. É por isso que você precisa meditar nas Escrituras. É por isso que você precisa sempre comparar esse pensamento. Ele vem de Deus ou ele vem de Satanás? Há muitas pessoas que elas estão em certos territórios, por exemplo, pessoas que viajam sempre. Uma vez eu me recordo de ter estado em um hotel. Nesse hotel eu fui dormir e eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei com um lugar muito violento, ataques, pessoas criando estratégias para poder executar a vida de outras pessoas. E é engraçado que nesse sonho eu podia ouvir claramente os nomes das pessoas que seriam executadas. Quando eu despertei desse sonho, eu pude entender que eu estava discernindo a atmosfera daquele lugar. Isso deve ter acontecido com você. Provavelmente você já dormiu na casa de alguém e você teve sonhos estranhos, sonhos que no cotidiano, no normal, você não teria. Ou talvez você esteve em uma outra cidade, em um outro país. Isso significa que através dos sonhos você pode discernir os ambientes, discernir atmosferas. Então, nesse ambiente, a atmosfera que estava reinando era uma atmosfera de morte, de destruição, de perda, de dano. Então, preste bastante atenção. Quando você está em certos lugares, verifique que os pensamentos começam a vir à sua mente. E começa a perceber se esses pensamentos eles estão de acordo com a palavra. Se esses pensamentos eles estão sim respaldados pela Bíblia. Se eles estão respaldados pela Bíblia, são pensamentos de vida, de abundância, de fortalecimento, de edificação, de exortação, de consolação. Bem, se eles cabem nessa categoria, você começa a entender que esses são os pensamentos de Deus. Na verdade, o seu quartel-general, através do Espírito Santo, quer comunicar com você. Agora, se os pensamentos são de morte, destruição, de roubo, são ataques demoníacos do exército inimigo, do exército que quer capturar sua mente. O alvo sempre vai ser a sua mente. Agora, como que o diabo, de que forma que ele pode, qual é a forma que ele faz isso acontecer? Ele faz que a transmissão demoníaca aconteça através de pessoas, através de objetos, através de lugares. Então, Satanás ele pode usar uma pessoa para transmitir para você algo demoníaco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você, depois de conversar com alguém, você se sentiu tão mal, mas tão mal? Ou, por exemplo, você recebeu uma mensagem de texto ou uma ligação e depois dessa mensagem você se sentiu deprimido, triste, nervoso, irado, angustiado. Eu quero te dizer algo, você acabou de ser afetado, você acabou de passar por uma transmissão demoníaca. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quem você ouve, as pessoas que você está conversando. Uma pessoa como essa pode ser a ponte de ligação que vai linkar você com Satanás. O diabo ele não vai aparecer com você com chifres, ele não vai aparecer com você com aquela cara horrorosa que ele tem. Ele vai usar meios, ele vai usar estratégias para poder acessar sua mente. Porque uma vez acessada a sua mente, você se torna uma marionete.
Ele pode conduzir você. Exemplo, ele capturou a sua mente, você permitiu ele acessar a sua mente, você não rejeitou a mensagem, você não enviou a mensagem de volta, o que vai acontecer? É a partir daí que ele vai colocar na sua mente: por que você não utiliza drogas? Ele começa a fazer que você acha isso natural, algo comum. Por isso que fala em 2 Coríntios 10:4 sobre as fortalezas, sobre os sofismas. Há pessoas que têm a sua mente tão cauterizada, que hoje elas veem o pecado como algo natural. Por quê? Satanás já infiltrou na mente dessa pessoa e hoje a mente dessa pessoa se encontra em um cárcere, cativa, aprisionada. Agora, bem, como que você pode ser livre? Se esse é o seu problema, como que você pode ser livre hoje, agora, nesse exato momento? Você pode ser livre ao final desse vídeo. E é simples. Quando você tem a sua mente capturada, a única coisa que você precisa é quebrar a conexão. Quebra a conexão. Rejeita a conexão. Vou te dar um exemplo. Imagina aqui o inimigo da nossa alma. Ele tem acesso à sua mente, como eu expliquei no vídeo. Então aqui você está aprisionado. Você está debaixo de um jugo. Então, tudo que o diabo libera como uma informação vem para você, porque ele já acessou a porta de entrada que é a sua mente. Quando você começa a rejeitar toda informação, quando você começa a rejeitar todos os pensamentos que são enviados até você, toda ligadura, toda corrente, toda atadura, toda amarra que esses espíritos conseguiram fazer que você estivesse preso, começa a ser o quê? Destruído, enfraquecido. Satanás começa a perder a autoridade sobre você. É por isso que Isaías, ele diz no capítulo 58 acerca do jejum. Quando você é uma pessoa de oração, quando você é uma pessoa que jejua muito e você é alguém que constantemente ora em línguas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: dificilmente Satanás vai conseguir capturar a sua mente, porque você começa a ter a revelação. E mais, todas essas ligaduras, preste atenção, todas essas amarras começam a ficar fracas, e assim você começa a viver livre, debaixo de céus abertos, porque a partir daqui que você já não dá mais atenção para as mensagens de Satanás, quem vai falar com você? O nosso Deus. E quando você está debaixo desse alinhamento, e deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quando o seu corpo ele é capaz de sujeitar a sua alma, quando a sua alma sujeita a sua mente sujeita seu coração sujeita seu espírito, e seu espírito sujeita ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, você está no alinhamento divino e você consegue ter clareza para ouvir a voz de Deus. Então, eu espero que eu possa ter contribuído para a sua vida, para que você possa aprender a discernir a voz do seu inimigo, a voz do seu adversário. E com isso, você possa reconhecer a voz de Deus claramente, porque Deus, ele é o maior interessado em falar com você todos os dias. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.